Sejam bem-vindos a esta nossa videoaula 4 da disciplina CEL 232, Introdução aos Estudos Linguísticos 1, oferecida pelo período remoto emergencial da Universidade Federal do Acre. Eu sou a professora doutora Michele Calil dos Santos Alves, sou professora de Linguística da UFAC Campus Floresta. E na aula de hoje nós vamos falar como a linguística se desenvolveu durante a Idade Média e o Renascimento. Então, primeiramente, nós precisamos entender o que nós chamamos de Idade Média. A Idade Média, ou Idade das Trevas, corresponde aos 6 primeiros séculos depois da queda do Império Romano, e ela vai até a queda de Constantinopla. Então, durante essa época, o Império do Oriente deu continuidade ao pensamento grego. Então, a filosofia dos gregos ainda estava presente durante o Império Romano e mesmo após a sua derrocada. E mesmo depois da derrocada do Império Romano, o latim ainda era uma língua considerada, vamos dizer assim, a língua ideal, o modelo de língua para todas as outras. E nós sabemos que o Império Romano teve fim, dentre outros fatores, com a invasão dos povos germânicos. Então, no período medieval, a gramática não mudou muito do que já era desde a época dos gregos, tá? Mas a diferença é que agora a questão religiosa tinha bastante influência. Então, na Idade Média, nós temos o que nós chamamos de escolástica, ou seja, era um tipo de ciência que tentava se conciliar com a fé cristã. Então, era uma harmonia entre a fé e a lógica aristotélica. E na escolástica havia muitos estudos em retórica, em lógica e também em gramática. Então, gramática era uma ciência dentro da escolástica muito valorizada durante a Idade Média também. E ela era a base da erudição medieval. Então, eles acreditavam que para ler e escrever corretamente o latim, era necessário estudar gramática. Por isso que os estudos gramáticos tiveram tanta importância na Idade Média. E aí, inspirados nos gramáticos latinos, Prisciano e Donato, os nossos gramáticos, pensadores e filósofos da Idade Média tiveram teorias com poucas alterações, tá? Então, a controvérsia naturalista versus convencionalista, que existia desde a época lá da Antiguidade, que nós vimos com Platão, Então, o Platão, ele coloca essa discussão, entre a relação das palavras com as coisas que elas designam no mundo, A relação entre a linguagem, o pensamento, e o mundo. Então, vocês lembram que nós tínhamos duas correntes principais desde aquela época da Grécia Antiga, A corrente naturalista, que acreditava que existia uma relação natural, entre o som da palavra e a coisa que ela designa, e a corrente convencionalista, que defende a ideia de que as palavras são arbitrárias e que não há nada de natural na relação entre as palavras e as coisas que elas designam, Então, na Idade Média, continuou essa discussão, só que agora sobre novos nomes, Então, a corrente naturalista era chamada de realista e era defendida por pensadores como Santo Agostinho, esse primeiro da foto, e a corrente convencionalista era defendida por Tomás de Aquino, e recebeu o nome de corrente nominalista. Então, depois da dissolução do Império Romano, a Europa passou a conviver numa situação de intenso plurilingüismo. Então, já existia uma espécie de ambiente de diversidade linguística, mesmo durante o Império Romano, mas, por força do Império, existia essa questão de homogeneizar a língua de modo que o latim, que tinha um peso maior, e as outras línguas eram desconsideradas, não eram levadas em consideração, o latim que deveria ser a língua oficial do Império, Mas aí, com o fim do Império Romano, essas línguas, então, começam a ter mais liberdade de se expressar,
certo? Então a Europa viveu numa verdadeira Torre de Babel, né? Então muitas línguas nativas que já eram faladas na época do Império Romano agora começaram a se desenvolver, a despontar mais livremente, né? É o que nós chamamos de vernáculos, né? As línguas faladas. Assim é como aconteceu com o português, o espanhol, o italiano, né? O francês. Então, por volta do ano 1000, as línguas germânicas dos povos invasores conviveram com as línguas neolatinas, né, oriundas do latim, e mais as vernáculas, as línguas nativas dos territórios, né, que já existiam antes mesmo do Império Romano chegar, e também línguas isoladas como o basco. Então você tinha essa, vamos dizer assim, esse caldeirão linguístico na Europa. Então começaram a surgir propostas de buscar então uma língua universal, né, que fugisse um pouco da diversidade linguística e conseguisse explicar o caos, né, dessa variação toda. E aí procurou-se então encontrar uma língua perfeita, uma língua idealizada, né? E alguns pensadores então se jogaram nessa empreitada, né, na busca de uma ordem perfeita, como eu disse, que pudesse dar ordem ao caos, né, da diversidade linguística que aconteceu com a dissolução do Império Romano. E aí nós temos uma grande escola na Idade Média que é chamada Escola Modista. Então, para os modistas existia uma língua universal, tá? Então a escola modista ela vai se iniciar lá no século XII. E aí os modistas eles acreditavam que as coisas podiam ser caracterizadas de diversas maneiras. Então existia o mod essendi, ou seja, eles estudavam como as propriedades das coisas que são externas ao homem, né, que também é chamada de ontologia. Eles também estudavam o mod intelligente, ou seja, eles estudavam como as coisas podem ser entendidas pelo homem, que também é conhecida como lógica. E eles também estudavam o mod significante, que é o que interessa mais a nós, né? Era o que nós conhecemos hoje como gramática. Ou seja, eles estudavam como a compreensão das coisas se dava pelo homem através do signo linguístico, através desse filtro, né, chamado signo linguístico. Então, eles acreditavam que nós poderíamos compreender o mundo através da linguagem. Então, a escola modista ela busca constituir uma teoria geral da linguagem, né, universal, tá? Mas uma coisa importante da escola modista é que ela consegue, então, separar a gramática da lógica, né? Então, vocês lembram que lá no início, na época de Platão, Aristóteles, né? Os estudos linguísticos estavam muito atrelados à lógica, né? Então a escola modista foi um passo adiante, né, de se colocar a independência, né, da gramática como uma ciência que poderia andar por seus próprios pés, né, sem estar vinculada a outras ciências como a lógica. Então, eles propõem uma espécie de gramática especulativa, é um tipo de ciência diferente, né, do que nós conhecemos hoje. Então, a ciência especulativa é aquela que é baseada na abstração, né? Então, no pensamento abstrato, uma espécie de reflexão sobre a linguagem, no caso, né? Sem, vamos dizer assim, sem ir lá e procurar dados, sem ir lá e fazer experimentação, né? É mais uma coisa reflexiva, certo? E aí os modistas, então, com essa gramática especulativa, eles buscavam, né, elencar os principais universais linguísticos, né, que estavam por trás da inteligência humana e que tinham relação, né, com as coisas que a linguagem representa no mundo. Então, para eles, a linguagem representa o mundo, né, e a palavra representa a coisa, né? Então, a escola modista ainda tem esse caráter, né, fortemente universal,
E aí eles buscam, então, construir uma teoria filosófica das partes do discurso, né? Então, as partes do discurso é o que nós conhecemos hoje como classes de palavras, né? Então, para eles, as palavras representavam as coisas, né? E poderiam representar uma ação, uma qualidade, né? E aí cada tipo de palavra, né, assumiria então uma classe de palavra diferente, certo? Então eles buscavam entender, né, essas partes do discurso de acordo com seus modos de significação. Então, para eles não existiria assim muita diferença entre um adjetivo e um substantivo, né? Era só uma questão de ponto de vista, né? Porque ambos representariam algo no mundo, né? Sendo o substantivo representando uma substância, né? E o adjetivo representando uma qualidade, por exemplo. Então, o elemento gramatical, ele não se definiria pelo seu significado, né, mas o tipo de relação que ele tem com as coisas, né, no mundo, certo? E aí, como eu disse para vocês, não existiria uma diferença tão grande entre adjetivo e substantivo, né? Era só o ponto de vista pelo qual essas classes de palavras designam as coisas, né? Então, os verbos designariam as ações, os adjetivos designariam as qualidades, os substantivos designariam as substâncias, né? Mas todos têm em comum o fato de designar algo no mundo, né? Então, na escola modista a gente tem assim bastante peso, né, nos estudos da semântica, né, da questão da significação, né, de como essas palavras, como as classes de palavras, as partes do discurso, então, conseguiriam significar, né, o mundo, representar o mundo. E aí, uma das gramáticas bem importantes dentro da escola modista foi a de Tomás de Erfurt, né? Ele escreveu essa gramática chamada De Modo Significandi, Sive Gramática Especulativa, em torno do ano de 1350, né? E aí ele vai estudar a sintaxe, né, dessa língua universal que eles tanto buscavam, né? E para ele a frase, né, a oração, ela necessitaria de 4 princípios. Então, o primeiro princípio é o princípio material, ou seja, que cada palavra pertenceria a uma classe gramatical. O princípio formal, ou seja, que as palavras poderiam se combinar e construir, né, unidades diferentes. É o princípio da eficiência, ou seja, as partes do discurso representariam relações gramaticais. E a parte final que ele diz que é então a culminância para expressar um pensamento completo, que a frase era capaz de fazer, né? Um outro exemplo, né, de gramático modista foi Boécio de Dácia, por volta do século VIII, né? Então ele escreve um tratado chamado De Modes. Então ele afirma nesse tratado que em cada língua é possível deduzir as regras de uma gramática universal, ou seja, que cada gramática, cada língua, né, seria uma janela para nós enxergarmos o que seria uma gramática universal, né, que estaria por trás de todas as línguas, né? E essa gramática universal, então, para ele seria uma língua perfeita, né, uma língua assim pura e que nos daria acesso à verdade, né, que subjaz no nosso inconsciente sobre a essência das coisas. Mas que essa língua perfeita, né, essa língua universal, que deveria ter sido a primeira língua, né, para os modistas, havia se perdido no tempo. E o que nos restava hoje, de acordo com Boécio de Dácia, era uma verdadeira torre de Babel, né, em que a língua universal teria se degradado e sido transformada, né, nessas línguas reais que nós conhecemos hoje. E aí, depois da Idade Média, nós temos o Renascimento, né? Ou seja, o Renascimento é um retorno às ideias, né, da Grécia Antiga, da época da Antiguidade, né? E também é considerado o marco inicial da história moderna, em que a ciência se despontou
com bastante velocidade e bastante desenvolvimento, né? Então corresponde ao século XVI, tá? E também é quando acontecem muitas reformas e guerras religiosas. Então, esse período é o marco do antropocentrismo, ou seja, o homem agora é o centro de tudo, né? Não mais Deus, como era na Idade Média, e agora existia essa supervalorização da razão e não da fé, como acontecia lá na escolástica da Idade Média, né? Então, agora há um retorno dos valores da antiguidade, do humanismo, né? Que existia lá na época de Platão, Aristóteles. E aí surgem também interesses de se estudar o hebraico, né? Então, o hebraico é uma língua em que foi escrita a maior parte do Velho Testamento, né? E ele se tornou importante nessa época porque estavam acontecendo muitas traduções da Bíblia, né? Para as línguas vernáculas, né? Então, especialmente por causa da Reforma Protestante, né? E que aconteceu nesse período. E aí, para eles, nessa época, o hebraico era então essa língua universal, era a primeira língua, a língua mais pura, né? Seguindo então essa tradição cristã, tá? O mundo ocidental também começou a entrar em contato, né, com línguas não europeias, né? Por causa da questão das cruzadas, né? Então houve uma expansão para o Oriente, né? A Europa se expandiu para o Oriente. Então várias gramáticas no hebraico foram escritas, né? Nessa época também. Então as três línguas que eram as mais estudadas pelos gramáticos eram o latim, o grego e agora o hebraico. Então essas eram as línguas oficiais, vamos dizer assim, do homem renascentista. E com as cruzadas também houve o interesse em se estudar o árabe, né? E aí essa expansão do islamismo também pelo norte da África e da Espanha fez com que o árabe se tornasse bastante valorizado, né? E então começaram a desenvolver vários estudos linguísticos sobre o árabe. Então muitos linguistas árabes começaram a estudar a língua, né, e comparar, né, com o hebraico e, enfim, outras línguas, né, europeias, sobretudo, né. E aí os estudos linguísticos dos árabes serviram de base para os estudos no hebraico, né, porque ambas são línguas da mesma família, né, são línguas semíticas. Então, os linguistas árabes eles tiveram bastante desenvolvimento nas questões de fonética, né? E eles também desenvolveram muitas ideias originais a respeito da língua, né? E ideias diferentes dos gregos, né? Então era uma corrente, né? Essa corrente inaugurada pelos linguistas árabes, bastante inovadora, se compararmos com as gramáticas que os gregos fizeram. Outra língua que começou a ser bastante estudada foi o chinês, né, devido às rotas comerciais que já existiam entre China e Império Romano, né? E aí, o chinês, por ser uma língua muito diferente, né, da estrutura linguística das línguas europeias, é uma língua isolante, né? Então, no caso, no chinês, cada palavra é um morfema, você não pode dividir as palavras, né? E isso causou, assim, grandes grandes avanços na linguística, né, de se descobrir que as línguas poderiam ter estruturas diferentes, né, e isso causou uma mudança nos paradigmas, principalmente da morfologia, e aí os linguistas começaram a se preocupar mais com a classe das partículas, né, então no chinês, né, no mandarim, a gente não tem flexão, né, de gênero, de plural nos verbos, né? O que nós temos adjungido aos nomes são as partículas, os clíticos, né? E aí, nessa época, os estudos em chinês foram desenvolvidos tanto na área da fonética, da pronúncia, quanto na área da semântica, né, com relação ao estudo do significado dos radicais.
E agora nós vamos falar sobre a gramática mais importante do Renascimento, né? É a gramática de Port-Royal. Então, a gramática de Port-Royal foi escrita em 1660, uma gramática muito importante que surgiu na França, né, no auge do Renascimento, e ela foi publicada por dois eremitas que habitavam na abadia de uma cidade chamada de Port-Royal. Então, na primeira página da gramática de Port-Royal, a gente tem o seguinte escrito, né? Então, a gramática geral, uma gramática geral e da razão, que contém os fundamentos da arte de falar, explicadas de uma maneira clara e natural. As razões que são comuns a todas as línguas e as principais diferenças que podem ser encontradas, além de contribuições novas sobre a língua francesa. Então, vocês veem aqui, né, claramente essa preocupação, né, de se colocar a razão, né? Então vocês veem aí a razão que jaz, né, subjaz a todas as línguas, essa preocupação na questão universal também, né? Assim como uma preocupação com línguas particulares, né, como o francês, tá? Então, a gramática de Port-Royal, ela tinha como pressuposto a igualdade de conteúdo e de pensamento, né, entre as línguas, ou seja, que a língua seria uma manifestação clara do pensamento. Então, a gente volta novamente, né, aquelas origens lá dos gregos, né, principalmente de Aristóteles, né, e aí eles acreditavam, então, que por nós sermos todos, né, seres humanos, todos humanos, né, lembre-se que nessa época o auge era o antropocentrismo, né? Então, por nós sermos todos humanos, nós então pensaríamos pensaríamos de uma maneira semelhante, todos nós pensaríamos de modo igual, certo? E de modo que existisse uma gramática universal que desse conta desse pensamento universal, né? Que englobe todas as outras línguas, né? Então, essa tese da língua universal, ela já começa lá na gramática escolástica, que nós vimos na Idade Média, mas ela vem de muito antes, né? Desde a época dos gregos, como eu disse, na época de Aristóteles já existia essa ideia, né, de que a linguagem representaria um pensamento, né, e que esse pensamento era universal, tá? Então, para a gramática de Port-Royal, há uma oposição, né, há um contraste entre uma linguagem mental e uma linguagem vocal, ou seja, a linguagem mental estaria depositada na nossa mente e seria pura, né, seria idealizada, enquanto a linguagem vocal seria uma degradação, uma espécie de desfiguramento, uma traição da linguagem mental. E aí, por isso que existia, então, essa necessidade dos gramáticos de Port-Royal entender a língua universal, né? Essa linguagem mental, que é comum a todos os homens, né? Então, para os gramáticos de Port-Royal, a linguagem ela é acessível, né? Porque é possível existir uma relação bionívoca entre pensamento e linguagem, né? Então, nós conseguiríamos entender, né, o pensamento humano ao entender a linguagem. Por isso que a gramática, os estudos gramáticos eram tão importantes, né, para a lógica. E aí a prerrogativa é da espécie humana, né? Então todos nós pertencemos à mesma espécie, né? E aí, portanto, todas as línguas elas seriam oriundas, né, de uma mesma língua, que seria a língua universal. E que todas as línguas seriam dotadas das mesmas características, das mesmas propriedades, né? Portanto, né,
como as línguas não são iguais, elas não são isomorfas, né? Existe uma variação, né? Existe uma diversidade linguística. Os gramáticos de Port-Royal consideravam isso como um indício da degeneração das leis da razão, né? Então, a gramática geral, né, de Port-Royal, ela busca descrever um estado geral de qualquer sistema linguístico e ela então vai tratar de leis linguísticas acrônimas, ou seja, que são universais e são, vamos dizer assim, imunes à ideia de tempo, né? A gramática de Port-Royal, então, ela não vai distinguir, né, entre uma faculdade geral e o código linguístico, tá? Então, eles vão buscar estudar realmente essa faculdade da linguagem, né, que seria o que eles consideram como língua. Então, para a gramática de Port-Royal, a linguagem ela assume uma forma material, graças à lógica, né, que é uma ciência dedutiva. E isso é uma coisa, vamos dizer assim, uma característica da gramática de Port-Royal que a gente pode criticar, né? Porque, de novo, os estudos linguísticos ficam atrelados aos estudos da lógica, coisa que na gramática modista a gente já tinha superado, né? Então, nós voltamos para trás, né? Vamos dizer assim, 3 séculos. Então, os gramáticos de Port-Royal, eles tentavam demonstrar que a estrutura da língua era um produto da razão e que diferentes línguas, na verdade, possuem o mesmo sistema lógico e racional geral, né? Então, para eles, a mente humana era constituída de 3 operações básicas: conceber, julgar e raciocinar. E isso também deveria ser a base de qualquer gramática de qualquer língua. Então, para os gramáticos de Port-Royal, a estrutura gramatical refletiria uma estrutura lógica, né, subjacente, e que a lógica corresponderia, então, à articulação dos pensamentos. Então, para se estudar a lógica, se estudava, então, a linguagem, né? Para se estudar os pensamentos, para estudar o pensamento humano, se estudava a linguagem. Então, a linguagem como fruto da razão, né, é uma das características principais da gramática de Port-Royal, né? E a gramática de Port-Royal, ela influenciou muitos linguistas até hoje. Então, autores como Leibniz, no século XVIII, Frege, no século XIX, e o mesmo Chomsky, no século XX, foram influenciados, né, pelas filosofias da gramática de Port-Royal, tá? Então, as gramáticas desses 3 linguistas tinham muitas inspirações dessa tradição racionalista, né, capaz de criar modelos lógicos para explicar as gramáticas das línguas, né, e a busca dessa língua universal, né, do que seria uma gramática universal, que seria então a origem, vamos dizer assim, de todas as outras línguas, né. É importante também a gente dizer que nessa mesma época, né, no final do século XIX, né, precisamente em 1887, já existia também essa preocupação em se criar uma língua franca que pudesse ser utilizada por todo o mundo, né? Então, um exemplo é o Esperanto, que é uma língua artificial mais falada, né, na Terra. Então, o seu criador, né, Zamenhof, um polonês, ele tinha a intenção de criar uma língua de fácil aprendizagem e que servisse como uma língua internacional, né? Mas o Esperanto, ele não busca substituir as outras línguas, não é isso. Seria só uma questão de ser uma língua franca, que as pessoas pudessem utilizar, né, para se comunicar com pessoas que não falam a mesma língua que você, né? Então, muitas teorias foram feitas para se buscar essa língua universal, né?
mas de nada adiantou, né? É muito abstrato você chegar nessa língua universal, né? Mas essa questão, né, do estudo de uma gramática universal, ela teve mais avanço, né, com os linguistas modernos, né, que são os gerativistas, tá? Principalmente Chomsky, né? Então é isso. Chegamos ao fim dessa videoaula e nos vemos na próxima.